Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar hoje sobre os problemas da capital e do Rio Grande do Norte. Nosso convidado é o vereador Jorge Câmara, do PCdoB. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Obrigado pelo convite. Boa tarde a você, telespectador e telespectadora. Vereador, vamos começar falando sobre o problema do trânsito na capital. O senhor que é representante no Concidades, que é o Conselho Nacional das Cidades, como é que o senhor vê hoje o atual momento do trânsito na capital do Rio Grande do Norte e as possíveis soluções que estão sendo empreendidas pela Prefeitura de Natal? Olha, Alex, são dois níveis de problema, né? Um problema diz respeito às particularidades de Natal, né? Uma cidade, de certa maneira, ainda muito travada nos seus corredores, né? Tanto as alimentadoras como os corredores, né, centrais da cidade, entrando e saindo da cidade, o deslocamento, né, interbairros, né? Então, uma cidade muito travada, né, como se não tivesse sido planejada, né? Então, esse é um traço, assim, de muitas características locais. Mas tem também um traço muito comum às cidades brasileiras de médio e grande porte hoje, né? Você, por mais que você faça desapropriações de quarteirões inteiros para mudar a largura das ruas, para dar maior fluidez e tal, primeiro tem que ser precedido de um processo educativo, né, de uma campanha envolvendo a coletividade, para ela ver que a grande beneficiária é a própria coletividade. Você não pode colocar um bairro que passa a ser um bairro de passagem, sem levar em consideração que é um bairro que se mora também. Então, é preciso você levar em consideração tudo, né, todos esses fatores envolvendo a sociedade. É importante ouvir a sociedade. Mas tem um traço muito geral, que é essa política de fabricação de carros, né, de passeio, né? Em vez de priorizar o transporte de massa, o transporte coletivo, você prioriza o transporte individual motorizado, né? Não é o transporte individual não motorizado, que depende muito do relevo da cidade, o ciclismo e tal. Mas você está emplacando por dia 80 carros em Natal. Então, são 2.000 carros por mês. São Paulo está emplacando 600 carros por dia, 18.000 carros por mês. Então, você só muda a escala. Se é em Fortaleza, se é em Brasília, se é em Salvador, se é em Natal, se é em João Pessoa. Mas esse é um traço geral que realmente não vai apontar para soluções mais estratégicas, definitivas, porque você tem que fazer as pessoas optarem pelo transporte coletivo. Mas, para isso, tem que ter conforto, segurança, não é? Fluidez, não é? Que garanta que você, ao sair de casa, não vai ter um castigo até chegar ao trabalho ou quando retorna para casa. Então, é toda uma inversão, não é, dessa estratégia dessa política, não é, voltada para o transporte, não é, transporte não motorizado, transporte quando motorizado, de preferência, transporte sobre trilho, né, que é um transporte mais seguro, é um transporte que leva milhões de pessoas, não é? É um transporte realmente, efetivamente, de massas, não é, mais barato e tal. E quando você vai optar pelo transporte rodoviário, que seja o transporte rodoviário coletivo. Você imagine uma Bernardo Vieira, que você transporta ali, num ônibus que vão 50 pessoas, você transporta 2/3 das pessoas que vão sendo transportadas num ônibus, nos ônibus, naquele corredor de uma faixa, e 1/3 das pessoas em 2 ou 3 faixas no carro de passeio. Você tem, assim, 400 carros em fila, cada um com uma pessoa dentro, quando você poderia ter ali 8 ônibus, né? Então, é essa inversão de prioridade que não pode fugir de nossa linha de alcance, né? Porque se não tiver essa estratégia de inverter as prioridades no Brasil em relação ao transporte de massa, você vai ter realmente o caos total, e Natal é mais um exemplo disso. Então, as soluções elas precisam ser combinadas com a boa técnica, mas com a boa política voltada para o futuro, para uma estratégia realmente de inserção de pessoas, né, na capacidade de se deslocar e não no travamento, na imobilidade urbana. O que a população quer saber é se o atual gestor, o Carlos Eduardo Alves, a Prefeitura de Natal, está atacando o problema de forma correta. Na sua avaliação, isso está acontecendo? Eu acho que é preciso mais diálogo com a sociedade, entendeu? Você, veja só, modificar a Bernardo Vieira, como foi feito em 2007. Uma coisa é modificar a Bernardo Vieira conversando com a sociedade, porque ela vai ver que ela é a beneficiária. Outra coisa é você fazer e as pessoas tomarem conhecimento pelo bolso quando chega a multa, né? Então, é uma forma diferente de se relacionar. Eu acho que a multa não pode ter assim, um sentido arrecadatório e, às vezes, até confiscatório. Ela tem um sentido educativo. Uma multa de trânsito, ela não é para arrecadar, ela é para educar as pessoas. Então, ela
Tem gestor que acha que é uma forma de arrecadar e até de confiscar. Vai para uma arrecadação, como agora, né, até para combater o índice de acidentes elevado nas estradas, né, foram tomadas medidas importantes em matéria de Código Nacional de Trânsito, né, no Conselho Nacional do Trânsito, para elevar várias multas, que eu acho uma medida acertada, porque como foi a do cinto, né, muitas vidas foram salvas há 30 anos atrás, a partir daquelas medidas, né, que foram tomadas, mas em matéria de trânsito urbano você tem que ter outra relação de conversar com as pessoas, né, de ouvir a sociedade e não estabelecer assim, um processo de arrecadação via multas. Né? Então é preciso ter essa distinção. Eu acho que as saídas, por mais inteligentes que sejam, elas não podem prescindir da participação da sociedade, que é realmente o público usuário, é quem vai estar usando no dia a dia. Como vereador em Natal, o senhor é fiscal das ações do Executivo. Está tendo uma polêmica agora de que os pardais foram implantados e já multas estariam chegando a motoristas que infringiram os limites de velocidade. Inclusive, alguns atores políticos já estão questionando a Prefeitura em função disso. A Prefeitura emitiu uma nota negando que houvesse multa. Como fiscal, o senhor está acompanhando isso aí, o senhor teria condições de dizer se efetivamente a Prefeitura pecou aí nesse aspecto? Eu acho que, veja só, eu considero o que eu disse na pergunta anterior, não é? Eu acho que essas medidas são necessárias para você realmente estabelecer regras no trânsito. Mas regras respeitadas. Houve agora, cobrança efetiva da Prefeitura de multas? Veja o senhor só, sabe dizer? Não tenho conhecimento se já chegou, né? Tenho conhecimento que está para chegar, mas ainda não foi efetivado, a meu ver. Não tenho conhecimento de que realmente já tenha chegado. Nesse caso específico, né? A Prefeitura falhou ao não... Eu acho que precisa de campanhas educativas. A campanha educativa, não colocar uma campanha antes. Olha, nós temos uma lei aprovada de nossa autoria na Câmara de Natal, que estabelece que o dinheiro público gasto em publicidade, ele tem que ser focado na institucionalidade e nas necessárias campanhas de educação. Educação cidadã, educação de trânsito, educação para o consumo. Educação do trânsito é uma delas. Não é? Na televisão, no rádio, nas ações também com o teatro de rua. Não é? Então, é preciso investir mais nesse lado que envolve a sociedade, porque a sociedade ela toma para si aquelas medidas como sendo uma medida, não é, de interesse e voltada para beneficiar a coletividade, e não uma medida apenas para beneficiar a arrecadação do município. Então, na medida que você não estabelece esse diálogo, você termina pecando. Por mais correto que seja uma medida, ela pode, na sua forma de implementar, ser equivocada, porque eu acho que não pode surpreender como se fosse um assalto. Você surpreende o indivíduo e agora, a partir de agora, até porque a própria legislação estabelece que você tem que ter avisos, mas o aviso não basta uma placa. O aviso ele tem que ser precedido também de outras formas de ouvir a sociedade, como essas, né, a interatividade, a interação com a sociedade, para que ela possa tomar conhecimento das medidas que virão daqui a um mês, daqui a 2 meses, enfim. Perfeito. Vereador George Câmara, nós estamos diante de um novo governo do Estado eleito, a tomar posse em janeiro. O PCdoB indicou o candidato a vice-governador, Fábio Dantas, que é do seu partido. Qual a sua expectativa em relação ao governo Robson Faria? Eu acho que o governo Robson Faria, assim, muito rapidamente, ele tende a acertar ou errar em função, né, do grau de aproximação que tiver de sintonia no plano federal. O Rio Grande do Norte tem sido um estado dissociado, né, do rumo que vai o país. É evidente que o Brasil, nos últimos 4 anos, ele enfrentou uma crise, a partir de setembro de 2008, que é uma crise internacional que também, se no primeiro ano não atingiu o Brasil, mas nos anos subsequentes passou a atingir de maneira muito mais frontal. Então, claro que também teve esses contingenciamentos decorrentes da situação política e econômica internacional, em que países da Europa optaram por um caminho do desemprego, de diminuir a máquina pública, e o Brasil enfrentou esse problema sem jogar nas costelas da população, dos trabalhadores e dos setores populares, essa conta, né? Que outros países preferiram fazer outro caminho na Europa. Né? Então, veja só, entendo que, aí em que pese essa nova situação do Brasil, mas o Brasil é um país que caminha no sentido de incluir pessoas, de gerar oportunidade nas universidades, nas escolas técnicas, no mercado de trabalho, né? Nas oportunidades de ter acesso aos serviços básicos de saúde, de educação, enfim. Então, o Rio Grande do Norte precisa se sintonizar com essa diretriz, né? Entrar nesse vagão, né, desse trem que caminha, né, no rumo de incluir pessoas. Acho que, à medida em que o Rio Grande do Norte se sintonizar ou não com esse projeto, ele vai estar acertando ou errando. E o nosso partido, o PCdoB, vai estar contribuindo nesse debate, né, interferindo com suas ideias, com suas propostas, opiniões, ouvindo, mas também opinando, no sentido de que nós façamos não é um alinhamento automático, mas é
perfilar com essas forças que estão num processo de inclusão, até para responder os mais de 60% que o nosso Estado respondeu em relação ao projeto nacional da presidenta Dilma. As primeiras informações da equipe de transição apontam para um déficit no orçamento de 2015 da ordem de 1 bilhão, no que toca, sobretudo, à questão do pagamento da folha de pessoal. Como enfrentar esse tipo de problema financeiro na sua avaliação? Eu acho que, veja só, por mais que você tenha ações criativas de curto prazo, é preciso entender por que o Estado chegou a essa situação. Um Estado que, no seu mercado interno, ele compra muito mais produto de fora para consumir aqui, e o que produz aqui muitas vezes é voltado para o mercado externo, esse modelo está absolutamente esgotado. A minha forma de entender, como não sou dono da verdade, mas quero assim, contribuir com esse debate, reconhecendo que qual foi o movimento que aconteceu nos últimos anos? Foram fechar empresas do setor industrial. O setor industrial, ele, diferentemente do setor comercial, no setor industrial você não circula a riqueza, você gera a riqueza. Você incorpora valor a um produto. E nós não produzimos nem palito de fósforo, então esse modelo está esgotado. Mas esse modelo casa com uma política também que está esgotada, porque é esse modelo que permite você trocar um voto por um favor. Uma mera vaga de estágio numa família grande consegue garantir 20, 30 votos numa família, como se a pessoa dependesse para ter acesso ao mercado de trabalho de favores de um ou de outro deputado, ou senador, ou governador. Então, esse modelo do atraso na economia, que casa com o atraso na política, me parece que está esgotado, né? Então, o desafio é, atacando de maneira criativa essas questões que a comissão de transição, esse grupo de transição, né, do novo governo já eleito, né, está estabelecido desde terça-feira, né, recentemente, para se debruçar sobre a situação, caracterizar qual é o quadro, né, quais as situações mais gritantes de curto, médio e longo prazo no nosso Estado, para poder atacar exatamente essa problemática, as ações de curto, de médio e de longo prazo. Agora, entendo que a situação em que chegou o Rio Grande do Norte, ela não se resolve sem ter ações mais duradouras de longo prazo, inclusive de parceria com o governo federal, para que nós possamos sair dessa condição. Realmente virar um mero gerente de folha de pagamento não é papel de um governador do Estado. O papel do governador do Estado é não só cuidar do custeio, mas cuidar de desenvolver, de investir no Estado, para dotar esse Estado da capacidade de enfrentar os seus problemas e gerando oportunidade para o seu povo, e não oportunidade apenas para meia dúzia, porque esse modelo está esgotado. Perfeito. Vereador, vou falar um pouco sobre a questão do feriado da consciência negra, que virou polêmica aqui na capital do Rio Grande do Norte. A Federação do Comércio entrou com a ação e o Tribunal de Justiça suspendeu enfim, a eficácia da lei da Câmara Municipal de Natal, que instituía, no caso, o feriado da consciência negra. Qual a sua visão a respeito desse problema, dessa questão? Deixa eu ver de concreto o que existe aí, porque não sei se todos os telespectadores atentaram para esse detalhe. O dia dedicado nacionalmente à consciência negra não é o 13 de maio, que foi o ato formal da Princesa Isabel. É o dia dedicado à figura de Zumbi dos Palmares, que é o 20 de novembro, que é um dia que tem essa marca para os movimentos, né, que trabalham com essa temática já culturalmente, politicamente, há vários anos, inclusive o movimento que foi abolicionista e que conseguiu realmente abolir a escravidão no Brasil. Então, tem todo um traço, né, de luta do nosso povo. O que é que acontece com o Natal? Como o dia 21 é o dia da padroeira de Natal, então, todos os anos, você vai ter um convite a um feriado imprensado, ou numa sexta ou numa segunda, em função, né, desse jogo de números aí em relação a que dia da semana cai o dia 21 e, por conseguinte, também o dia 20. Então, por isso, quando a Câmara de Natal ela aprovou uma lei com sensibilidade, envolvendo também essa temática do negro, da questão da negritude no Brasil inteiro, o fez deixando, a partir daí, esse novo quadro. Essa lei foi aprovada, como toda lei aprovada numa Casa Legislativa, de maneira pública. Foi aprovada em 2 votações, foi debatido, né? Foi sancionado pelo prefeito Carlos Eduardo. Posteriormente, o setor os comerciantes entenderam que, olha, como a crise de fora do país já chegou no Brasil e está afetando o turismo, e ao afetar o turismo também afasta clientes no comércio, qualquer medida que venha a tomar que estimule você fechar o comércio vai ter um impacto. E se buscou um processo negocial para enfrentar essa problemática. Infelizmente, esse processo negocial não veio a bom termo e terminou indo parar no judiciário. Agora nós estamos aguardando o posicionamento do judiciário, mas a lei
Foi feita de maneira democrática, aberta, né? Cumprindo o ritual regimental da publicidade, em 2 votações, com o debate necessário acerca dessa matéria, e somente depois que ela foi implementada que foi suscitada essa questão. Houve a possibilidade de deixar um ponto facultativo, né, que atingisse mais marcadamente apenas o serviço público, né, as aulas, né, algumas unidades básicas de prestação de serviços à sociedade, envolvendo essa temática, né, desse feriado. E é uma temática que não está concluída, como está debruçado no judiciário, vamos esperar para o judiciário se pronunciar. Agora entendo que essa lei é uma lei legítima, porque foi feita, né, de forma respeitando o regimento da Câmara e atendeu a todos os procedimentos legais previstos no regimento. Bacana. Obrigado, vereador. Chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do vereador Jorge Câmara aqui no RN em Debate. Eu agradeço a você, Alex, especialmente pelo convite, né? E a você, telespectador, telespectadora, um abraço, esse reencontro, e estamos aqui à disposição. Obrigado, vereador. Um bom final de semana para você, telespectador. Aproveite e até segunda-feira.